Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Tô mais uma vez aqui para o nosso pré-aula da disciplina de cálculo de várias variáveis, tá? E nesse pré-aula a gente vai estar abordando então a taxa máxima de variação, né? Na verdade a gente vai estar vendo algumas aplicações, né, das derivadas direcionais, né? E assim como derivadas parciais no momento síncrono. Tá? Então, para dar início, tá, gente, a gente vai começar ali resolvendo mais alguns exemplos, né, de derivadas direcionais. Tá? Então, aqui um caso de uma aplicação, tá? Uma situação aqui de aplicação, onde que nós temos então um besouro localizado, né, em 394 e ele começa a caminhar numa linha reta em direção a 573. Tá? A que taxa varia a temperatura para o besouro se ela for dada por temperatura em função de XYZ, tá? Igual a x vezes e elevado a y menos z. Né? As unidades são metros e graus Celsius. Tá? Bom, gente, para começar a resolver esse problema, né, a gente vai estar calculando, né, a derivada direcional da função temperatura. Tá? Ou seja, a gente vai precisar do gradiente da temperatura, né, do vetor gradiente da temperatura, no ponto em que o besouro se encontra. Tá? Então vamos nomenclar aqui ponto P. Tá? Então em P, vou representar aqui até no ponto 3, 9 e 4, tá? Vezes o vetor unitário, né? Que é o vetor que vai dar a direção em que o besouro se locomove. Tá? Para isso, vamos então começar determinando o vetor gradiente. Poderia começar pelo vetor unitário, tá? Isso é independente. Se a gente for trabalhar com o vetor gradiente, então o gradiente da nossa temperatura vai ser dado então pelas derivadas parciais de primeira ordem, no caso em x, y e z. Tá? Então, derivando a função temperatura na variável x, nós temos e elevado a y menos z. Tá? Derivando a função temperatura na variável y, tá? A gente vai ter então x vezes e elevado a y menos z. Lembrando que isso seria multiplicado pela derivada de y do expoente, que no caso é 1. E a terceira coordenada do nosso vetor gradiente vai ser dada, então, pela derivada em z, parcial em z, que vai ser menos x. Tá? Por que vai ser esse menos? Né? Eu já estou pensando aqui na derivada dessa parte de cima, que vai estar gerando menos 1. Né? Então, a gente vai ter menos x vezes e elevado a y menos z. Tá? Então, vetor gradiente. Então, nosso vetor gradiente no ponto, tá, em que o besouro se encontra, no ponto 3, 9 e 4, vai ser dada por e elevado a y menos z, então vai ser e elevado a 5, vírgula, 3 vezes e elevado a 5 e menos 3 vezes e elevado a 5, ou elevado a quinta. Tem aqui o nosso vetor gradiente. Tá? Preciso também, então, do nosso vetor unitário. Neste caso, né, eu primeiro preciso definir o vetor. Então, o besouro ele sai do ponto P e vem na direção deste ponto, em linha reta. Né? Então, a gente está nomenclando ele como ponto Q. Tá? Então, nós temos que o nosso vetor direção, né, o vetor V, ele vai ser dado por PQ, o vetor que sai de ponto P e vai para o ponto Q, ou seja, que pode ser calculado por Q menos P. Tá? E nesse caso, teremos então o vetor formado por 5, 7 e 3, que é o ponto Q, menos o nosso ponto P, que é o 3, 9 e 4. Tá? Sendo assim, o nosso vetor V ele vai ser um vetor formado por 2, menos 2,
e menos 1, tá? Já é um vetor que ele não é um vetor unitário, né? Então vamos calcular o módulo do vetor v. Módulo do vetor v vai ser dado, então, pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 2 ao quadrado, que também é 4, mais menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Então nós vamos ter aqui raiz quadrada de 9. Então nosso vetor tem módulo igual a 3. Tá? Então o vetor gradiente, que é o nosso vetor gradiente, não, desculpe, o nosso vetor unitário, ele vai ser dado pelo vetor v, que é o vetor 2 menos 2 menos 1, dividido então pelo módulo do vetor v, que é 3. Então chegamos que o nosso vetor gradiente é o vetor 2 terços, menos 2 terços e menos 1. Tá? Então a nossa derivada direcional de U em relação... Opa, confundi o símbolo. Derivada direcional do φ vai ser dada, aqui no caso seria t, né? Vai ser dada pelo nosso vetor gradiente, que é o vetor e elevado a 5, 3 vezes e elevado a 5, e menos 3 vezes e elevado a 5, vezes o vetor unitário, que é o 2 terços, menos 2 terços e menos 1. Tá? Então, o nosso vetor, ou a nossa derivada direcional, ela vai ser dada por 2 terços de e elevado à quinta, menos 3e elevado à quinta vezes menos 2, né? Vou poder simplificar o 3 com 3. Então, eu vou ter menos 2 vezes e elevado à quinta, tá? Mais 3 vezes e elevado à quinta. Tá? Nesse caso, teremos então 2 terços de e elevado à quinta mais e elevado à quinta. Tá? Tirando o mínimo, nós teremos então 3. 3 vezes e elevado à quinta, 3 elevado à quinta, mais 2 e elevado à quinta são 5 e elevado à quinta. Tá? Esse é o valor do nosso derivada direcional do nosso vetor. Né? Eu esqueci de deixar a calculadora aberta, né, por obséquio, como sempre. Né, eu acabo esquecendo. Então vamos abrir aqui rapidamente o calculador. Muito bem. Temos aqui. Então nós teremos aqui o valor de 5 vezes e elevado à quinta dividido por 3, que são 247, 247,35 graus Celsius por metro, tá? Já que as unidades que nós temos, as dimensões, são unidades métricas, tá? E a temperatura é dada em graus Celsius, certo? Vamos para o próximo aqui. Determine a derivada direcional de f de x e y, tá? Igual a raiz de x, y, em P28 na direção de Q54, tá? Primeira dica, tá, gente? Eu vou trabalhar aqui com a função, ó, por critério de facilitar, f de xy, ela pode ser escrita da seguinte forma: xy elevado a meio, que eu ainda posso escrever como x elevado a meio vezes y elevado a meio. Tá? Nada impede de usar a regra da cadeia para fazer essa derivada. Tá? Mas também é possível que você utilize essa expressão aqui. Tá? Então, o nosso gradiente de f vai ser representado
por derivada em x. Nós teremos, então, meio vezes a raiz, ou melhor, x elevado a menos meio, vezes y elevado a meio, depois eu vou arrumar isso aqui, tá? Vírgula, derivada em y, teremos meio vezes x elevado a meio, vezes y elevado a menos meio, tá? Questão de arrumar, né, gente? Note que você tem aqui, neste caso, que o x está com um expoente negativo, então ele viria para a parte de baixo. Tá? Então eu poderia escrever essa derivada da seguinte forma: meio que multiplica a raiz quadrada, tá? Note que ambos vão ficar em raiz, de y sobre x, e meio da raiz quadrada, neste caso aqui, de x sobre y. Tá? Posso escrever dessa forma essa vetor gradiente. Então, o vetor gradiente no ponto P, ou seja, no ponto 2, 8, ele vai ser dado por, né, 2 sobre 8 sobre 2, no caso aqui, ó, vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 2, vezes meio, então é 1, tá? Vírgula. No caso aqui, nós teremos, então, 2 sobre 8, que é 1/4. A raiz quadrada de 1/4 é meio. Meio vezes meio é 1/4. Tá? Então, a gente chega aqui no nosso vetor gradiente no ponto dado. Tá? Agora, a gente precisa definir quem é o nosso vetor V. Que, nesse caso, o vetor V ele sai do ponto P e vem para o ponto Q, ou seja, é o vetor PQ, que vai ser obtido, então, pela diferença entre P menos Q menos P. Tá? Então, nós teremos aqui o nosso ponto Q, que é o ponto 5 e 4, menos o ponto P, que é o ponto 2 e 8. Então, nosso vetor V ele vai ser dado por 3 menos 4. Tá? E a gente vai, então, calcular o módulo desse vetor. Esse vetor é um vetor curioso, né, gente? O vetor 3, 4, ele forma isso aqui pra gente. 3 aqui, 4 aqui. Né? E lembrando que o comprimento do vetor, né, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Tá? E esse aqui é o triângulo pitagórico. Tá? Então, o comprimento desse vetor vai ser 5. Tá? Tem 3 e 4 associado, ele vai ser 5. Tá? Então, a gente 3 ao quadrado 9, mais 4 ao quadrado 16. Isso aqui vai dar 25. Raiz de 25 realmente é 5. Então, o nosso vetor unitário, U, ele vai ser dado pelo vetor 3 menos 4, dividido por 5, ou seja, 3 quintos menos 4 quintos. Tá? Então, o valor da nossa derivada direcional de f vai ser dado pelo vetor 1/4, que é o nosso vetor gradiente, vezes o nosso vetor unitário, que é o 3 quintos menos 4 quintos. Tá? Fazendo essa multiplicação, nós teremos, então, 3 quintos. 1/4 vezes menos 4 quintos, né, gente? O 4 vai simplificar com 4, vai sobrar, então, menos 1 quinto. Então, a gente chega que a nossa derivada direcional ela vai ter valor de 2 quintos. Tá? 2 quintos é a mesma coisa que 0,4. Tá? Então tá aqui a nossa derivada direcional. Como não foi apresentadas as unidades, né, eu não posso especificar aí quanto por quanto, mas seria a unidade pela unidade, né? A unidade de z, ou a unidade da nossa função, pelas unidades de x e y que não foram descritas. Certo? Gente, esse vídeo vai ficar por aqui e eu volto no próximo para falar da interpretação da derivada direcional e do cálculo das taxas máximas de variação. Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!